Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos da Administração. Nessa aula, estudaremos sobre os níveis da administração, que são basicamente da alta, média e administração operacional, ou também uma outra categoria, uma outra classificação que é estratégico, tático e operacional. Eu sou a professora Adriana Franzói Wagner. Vejamos, então, a nossa estrutura dessa disciplina em nossos níveis, né? Basicamente, conheceremos esses que eu acabei de mencionar, o trabalho deles de forma estratégica, os níveis na categoria sendo geral, funcional e de projeto também, as diversas funções desses níveis e de como você utilizará isso na sua prática. Ainda que todos os administradores realizem o mesmo conjunto de funções, eles são classificados em níveis dentro da organização, né? Por exemplo, eu posso ser uma administradora mercadológica, de operações, trabalhar na produção, ser, por exemplo, uma planejadora do controle de produção, né? Recursos humanos, na área financeira. Então, existe essa categoria dentro da empresa, assim como os níveis que nós veremos aqui também. Os administradores são encontrados em 3 níveis da organização, basicamente no topo, no nível intermediário e na linha de operação. Então, basicamente, nós temos a nossa pirâmide e ela é fatiada nas suas categorias. Na alta administração, por exemplo, que é o topo, é o ápice, né? Existem quem lá? Na alta administração, basicamente, ficam o presidente e as diretorias. Ela responde pelo direcionamento maior e pelas operações da organização. É a linha estratégica. Esta desenvolve políticas, estratégias e estabelece metas para a organização como um todo. Então, basicamente, também, os objetivos organizacionais, eles vêm dessa linha estratégica, de cima para baixo. Ela designa os objetivos, que serão desmembrados em metas, e os repassam aos níveis hierárquicos mais abaixo, até os níveis operacionais da organização. Então, na nossa pirâmide, a linha estratégica, ela direciona as ações para a linha intermediária e a linha abaixo dela, que está aqui embaixo, né? Então, aqui nós temos a linha operacional, para essa linha. Representa a sua organização junto à comunidade, governo e outras organizações. A alta, nós estamos falando ainda da alta. Encontra-se no topo da pirâmide administrativa, representado pelo presidente, vice-presidentes e também os seus diretores, né? Então, dependendo do porte da empresa, ela terá mais funcionários ou menos em cada linha estratégica. Já na média administração, qual é o seu conceito, né? Ela é conhecida em muitas empresas, por exemplo, como gerência de departamento ou gerência de setor. Diferentemente dos gerentes de primeiro nível ou supervisão, os gerentes de nível médio planejam, organizam, dirigem e controlam outras atividades gerenciais. Os gerentes médios de marketing, por exemplo, coordenam as atividades de uma unidade ou uma subunidade, ou seja, né, coordenam as atividades de outros gerentes. Determina que produtos e serviços serão fornecidos ao mercado, decide quem é o público-alvo que comprará esse produto ou que usufruirá desse serviço, né? Que estratégias gerais e políticas serão transformadas em objetivos e metas para a atividade da administração no nível de operações. Então, aqui, o nível intermediário, ele vai definir quais são todas essas informações aqui, quais são elas, para que o nível operacional abaixo realize, execute, que a linha operacional é basicamente a execução. No nível médio ainda, que é a gerência, né, é responsável pela direção e coordenação das atividades dos administradores de primeiro nível e outras funções não gerenciais, né, como serventes, recepcionistas e assistentes administrativos. Já o nível abaixo, né, que fica na base, é a administração operacional, tá? É a administração de primeiro nível que nós chamamos, ou operacional, e ela é diferentemente responsável pela produção de bens e serviços. Ela é constituída de gerente de vendas, por exemplo, chefes de seção, supervisores de produção, são essas pessoas que estão nessa linha. As pessoas que se reportam ao gerente operacional, por exemplo, fazem um trabalho básico, né, da organização, tanto a produção dos produtos ou a execução dos seus serviços. Esse nível de administração é a ligação entre a produção ou operações, então, produção ou operações entendem-se a mesma língua, aqui a mesma área de cada departamento e o resto da organização. A maior parte do tempo gasto pela administração operacional é com a supervisão das pessoas na execução das tarefas. Por que será? Porque as pessoas precisam supervisionar para verificar se de fato aquilo que foi encomendado, solicitado pelo cliente, de fato ele vai ser entregue da melhor forma possível, né? Com qualidade, sem refugos. Então, por isso que existe um tempo destinado muito grande nessa área. Muitos dos supervisores se têm transformado em líderes de equipe para obter melhores resultados com os seus colaboradores. Mas, basicamente, além, né, desses 3 níveis, também temos um ainda mais abaixo, que é aqui o pessoal não administrativo, que são os trabalhadores de linha de frente que não têm posição gerencial. Eles se reportam aos gerentes operacionais e são responsáveis pela execução das tarefas básicas, né? Então, basicamente, são as pessoas que trabalham na produção, decorrentes da divisão do trabalho nas organizações.
De todos os níveis administrativos, que é a administração operacional, é o mais relacionado com a execução das atividades do dia a dia da organização, aquilo que nós acabamos de mencionar, né? Que o tempo gasto nessa área, nessa linha, ela tem que ser maior mesmo. Então, basicamente, aqui nós temos a nossa pirâmide fatiada nas nossas 4 faixas, né? Sendo que aqui é a nossa alta administração, que tem lá nosso presidente, nossos vice-presidentes, né? Diretoria em si, que ela estabelece os objetivos, as políticas e as estratégias organizacionais, né? Então, é aquilo que a gente fala, eles estão no nível estratégico da organização. Eles, por exemplo, também são as pessoas que cuidam e fazem a visão, a missão, elaboram as políticas, né? Da nossa organização. Na média administração, são os nossos gerentes, né? Eles implementam as tarefas administrativas e também coordenam e solucionam conflitos, caso existam. Na nossa terceira linha, a administração operacional, que são os supervisores e as chefias, né? Eles fazem trabalho de direção e supervisão do trabalho do pessoal operacional nos processos de produção, como nós vimos, que é aquilo que nós mencionamos, que é onde existe o maior tempo gasto. E o pessoal mesmo, de fábrica, digamos assim, né? Sendo a empresa, trabalhando ela com produtos, usa das habilidades técnicas, então são habilidades técnicas, manuais, né? Diferente, por exemplo, que nós estudaremos já na sequência, das conceituais, das humanas, que estão em outras linhas acima. Então, basicamente, trabalho com habilidades técnicas para a realização das tarefas e das atividades, de uma forma geral, da organização. E outra maneira também de classificar, né, como nós mencionamos lá no início da nossa aula, além dessas 4 interpretações, nós temos também essa outra linha, que talvez você conheça, né, de uma forma mais atual, né, sendo ela uma linha que as organizações utilizam mais, né, sendo os níveis estratégico, tático e operacional. Muitas vezes elas têm a usabilidade melhor, essa classificação aqui, mas é mais usada nas organizações. Então, na nossa linha estratégica, que é essa parte toda aqui verde, desculpem. Então, aqui é a nossa linha estratégica, que é a alta administração, né? Ela define basicamente aqui os objetivos, os planos estratégicos, a organização como um todo, daqui para baixo. Na linha roxa, nós temos aqui a linha tática, que corresponde à média administração. É onde coordenam e decidem os produtos ou serviços que serão produzidos. Então, por exemplo, a área mercadológica está diretamente envolvida aqui, nessa linha, né? E, por último, nós temos aqui o nosso nível operacional, que são as decisões e os planejamentos operacionais, aquilo que de fato será executado, né? A execução em si das atividades, tá? Que é a nossa linha, os nossos funcionários operacionais que trabalham com as técnicas inerentes àquele produto para que de fato eles consigam realizar, né, o produto final conforme o cliente solicitou. Aqui, os administradores também podem ser classificados como uma outra categoria, então, gerais, funcionais e de projeto, para designar os tipos pela amplitude da sua área de atuação. Então, aqui é pela amplitude essa classificação. Amplitude. Os gerais, por sua vez, são normalmente os de mais alto nível na organização e respondem pelas diferentes atividades de diferentes departamentos. Então, ele estando no ápice, por exemplo, ele tem que ter um entendimento geral de toda a sua organização. Então, por isso, né, que eles têm essas atividades em diversos departamentos. Já os funcionais são os de nível médio, né, os operacionais, e gerenciam as tarefas relacionadas às atividades esperadas, planejadas, né, da organização. Um administrador de projetos, então, o nosso último, né, coordena empregos, empregados e outros recursos em diversos departamentos e funções, né, para alcançar uma meta, uma tarefa estabelecida, né, pela organização. Aqui nessa imagem, nós temos nitidamente, por exemplo, as nossas funções administrativas que nós estudamos na aula passada, que são o planejamento, a organização, a direção e o nosso controle. E aqui nós temos os nossos níveis organizacionais, né? E aqui existe um percentual, basicamente, de quanto cada nível executa de função administrativa, bem como as suas habilidades, né? Então, por exemplo, a alta administração, basicamente, ela gasta 28% de seu tempo planejando as atividades da organização como um todo. Já a função administrativa organização, ela destina 36% de seu tempo, que é o maior tempo que ela utiliza na fatia de 100%, se a gente pensar, nessa função administrativa, na parte de organização. Na parte de direção, 22%. Por quê? Porque, na realidade, a direção, quem executa mais, é a linha média, né? Então, ela destina 22% nessa linha. E 14%, que é a menor, na área de controle, que basicamente controle, quem tem mais tempo gasto nessa área é a média, desculpem, é a operacional, é a última, que é aquela que vai executar, que é aquela que tem o controle, por exemplo, da qualidade, que é de fato a linha operacional, né? Fazer com que o produto saia da organização o melhor possível, tá? Então aqui na nossa linha média, por exemplo, o maior tempo gasto, como nós já mencionamos, é aqui
36% na função administrativa direção, e de menor tempo, 13% aqui no controle, porque de fato é a linha abaixo que controla e executa todo o produto em si. Que aqui no caso também tem o percentual de 51% na direção, tá? Então aqui, nós vimos aqui as separações, e aqui também falando das habilidades, por exemplo, a gente verifica, né, que um grande percentual aqui, ó, está na faixa de humanas, né? Então, por exemplo, habilidades técnicas. Quem tem mais habilidades técnicas aqui é a nossa linha operacional. E um percentual bem pequeno aqui, ó, de conceituais. Porque quem tem que ter mais conceitual na organização é quem? A nossa linha estratégica, a alta administração. Então, é bem importante e bem interessante essas fatias aqui, nesse formato, para nós visualizarmos o que cada função e cada nível executa de tempo na organização perante, né, essas atividades aqui. Então, é bem interessante a fatia e exemplificando, né, ela resume muito bem o tempo gasto e as funções exercidas na organização por nível organizacional, ok? Aqui nós encerramos a nossa aula, deixo aqui a nossa biblioteca virtual, que é o nosso livro do Reinaldo Silva, né, a indicação dele para vocês lerem e complementarem o estudo dessa disciplina, e até a nossa próxima aula. Um abraço e até lá.